ou vai assistir, não tem problema. Boa noite, hoje é uma noite especial, noite de ceia, e hoje eu quero trazer um tema que diz: a mesa nos proporciona momentos de intimidade. Amém. Porque é na mesa, né? Tem muita gente que gosta de ficar bastante na cozinha, né? Não só cozinhando, hoje nós estamos quase o dia inteiro cozinhando, mas é gostoso quando a gente se assenta à mesa com os nossos queridos, né? Com os nossos amigos. Semana passada a gente sentou lá que delícia, né? E a gente teve uma comunhão, a gente sentou, a gente conversou, e esses são momentos bons para nós, né? Fortalece não só a amizade, mas, né, às vezes consegue se conhecer melhor a pessoa. Na mesa a gente consegue muita coisa. E hoje eu vou falar sobre a mesa da ceia. A última ceia foi a refeição final partilhada por Jesus com os seus discípulos em Jerusalém na noite anterior à sua crucificação. Né? Mesmo estando juntos, Judas não participou da ceia propriamente dita, pois já tinha decidido trair Jesus. Mas não adianta nada eu falar isso se eu não ler a palavra para vocês entenderem do que se trata. Então, por favor, pastor, João 13, vai ser uma leitura, talvez pareça longa, porque são 9 versículos, mas são versículos até que curtos. João 13, do 21 ao 30. Vou ler aqui, é mais fácil. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que não é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Então, nesse momento, a gente vê já o intuito de Judas, né? Só que não é só sobre Judas que eu quero falar, eu vou falar sobre a mesa, propriamente dita. E só para a gente dar um complementozinho, amor, abre em Lucas 22:14, só sobre o que Jesus estava pensando, né? E chegada a hora, pôs-se à mesa com os seus apóstolos. O meu tem uma parte que assim: ele estava ansioso para estar vivendo aquela refeição com os apóstolos. Ele ansiava, assim, mas não de ansiedade que ele teve, né? Aquela ansiedade que quando pega a gente fica nervoso ou com medo das coisas não acontecerem certo. Não, ele estava ansioso, tipo assim: eu buscava esse momento para estar com vocês, para poder conversar com vocês, poder dizer o que viria. E já de cara ele fala: onde vocês vão me trair? Imagina, os apóstolos como ficaram. Mas não é sobre isso, como eu disse, que eu quero dizer. Eu vou começar dizendo o que a mesa representa para mim. E diante de todo esse cenário, até mesmo da ceia, dos apóstolos sentados à volta do Senhor, estando com eles lá, o que é a mesa? O que a mesa traz de exemplo para nós, a mesa da Santa Ceia? Vamos abrir lá em Lucas 22:8. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Aqui, a gente voltou nos versículos antes,
ele pediu para que esses apóstolos fossem achar uma casa, procurar um homem com um cântaro, que era uma coisa, né, rara, na mão, e ele ia mostrar onde seria feito a última ceia, essa refeição. E eu acho interessante falar ali, ó, vão e preparem a refeição para que a comamos juntos. O que eu vejo nisso? Na mesa há comunhão. Existe comunhão na mesa, né? Principalmente aqui no final de mês, a gente faz comunhão. Cada um traz uma coisa, cada um do que gosta ou o que é pedido, às vezes, né? Eu nunca trago salgado, sempre trago doce. Todas as vezes eles pedem salgado, eu trago doce. Mas esse mês eu vou me redimir, vou trazer um salgado. O pastor vai fazer. Né, pastor? Aí, eu vejo isso, que na mesa tem comunhão. Na mesa você se senta, tem um partilhar do pão e faz uma união. Porque cada um faz uma coisa, cada um traz uma coisa. E aqui os apóstolos fizeram tudo. Eles arrumaram a mesa, eles colocaram o pão, eles colocaram o vinho. Eu não sei se tinha tâmara, se tinha damasco, pão de uva passa, que eles gostavam muito dessas coisas. E era o que tinha na época também, né? Então, para mim, eu vejo isso. A mesa traz comunhão. Mas, pastora, você não acabou de falar que tinha um que ia trair Jesus lá? Mas só Jesus sabia. Os outros não sabiam. Eu acho até para que os outros não se escandalizassem e tentassem fazer algo com Judas. Porque era necessário. Por mais triste que é ser dito, Judas trair Jesus. Era necessário. Então, até então, eles estavam num momento de comunhão. Eles estavam tranquilos, estavam comendo, talvez dando risada, a gente não sabe, né? A gente imagina, a gente conjectura, porque quando nós estamos à mesa, nós começamos, nós damos risada, nós entendemos, né? Procuramos nos entender. Eles talvez estivessem nesse momento ainda da comunhão. Até que então, por favor, Edson, volta lá em João 13, que agora nós só vamos sair depois no último momento aqui. No versículo 13 e 21 mesmo, no começo. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade lhes digo, que um de vocês me trairá. Ah, mas está falando, depois de dizer isso, tem todo um contexto, eu sei, né? Que se eu fosse pegar o capítulo inteiro, ia ficar algo muito maçante, muito pesado. Mas eu quero me atentar a esses fatos, a essas palavras de Jesus. Que em verdade lhes digo que um de vocês irá me trair. Na mesa, às vezes são ditas verdades e revelações com amor para trazer entendimento. Jesus já estava dizendo: um de vocês vão me trair, mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Essa é a vontade do meu Pai. E às vezes quando a gente se junta, a gente conversa, mas tem verdades que tem que ser dita com amor, como eu disse, porque nós não estamos aqui para matar ninguém espiritualmente ou às vezes fisicamente. Às vezes a gente acha que quando você fala tudo é porque você é o legal, o cara, né? A gente tem que saber falar as coisas. A gente não pode simplesmente abrir a boca e despejar o que você pensa, porque você não está sendo sábio, na verdade você está sendo um tolo. Nós temos que saber pesar as nossas palavras e saber como falar. Mas essa verdade tinha que ser dita para trazer entendimento aos apóstolos, porque eles iam ver Judas trair e iam ficar assim: ele andava com a gente. Eu creio que isso depois eles pensaram: mano, isso não é falar mano, né? Como assim? Ele fez isso? E ainda de tudo ele era quem carregava o dinheiro. Como assim ele traiu o nosso Jesus? 3 anos não foram suficiente para ele aprender quem era Jesus? Eu creio que depois dos discípulos que aconteceu isso, eles ficaram assim perplexos, pasmos. Mas era necessário que Judas traísse Jesus. Era necessário. É triste, mas era necessário. Senão hoje eu e você não estaríamos participando da ceia do Senhor. Não teríamos sido salvos, não teríamos sido resgatados do abismo em que nós vivemos. Eu falo isso por mim, porque eu não nasci numa casa, num lar cristão. A minha família era tudo da macumbaria. E por mais que o inimigo, muitas coisas, eles imitem as ordens de Deus, assim, as coisas que Deus faz, era para ser o meu irmão, que ele é o primogênito, eu sou a segunda na
escolheram, meu irmão, me escolheram para ser sucessora do meu pai. Só que eu disse não. Porque eu via que aquilo não era bom. Matar os outros por pura ganância, fazer trabalhos para que os outros perdessem a vida, perdessem marido. Não, isso não era de Deus. Isso porque eu nem tinha entendimento de quem era o Senhor na minha vida. De quem seria, de quem Ele é na minha vida. Mas eu disse não. Então é por isso que era necessário Judas trair Jesus. Versículo 23, por favor, Jesus. Um deles, o discípulo, a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. O que tem a ver isso? Porque na mesa há demonstração de amor e confiança. Porque a gente sabe que o discípulo que estava deitado no peito de Jesus era o próprio João, que está relatando esses fatos. E João, ele era considerado um discípulo amado. Não que os outros não fossem, mas talvez ele tivesse um modo, um jeito de chegar em Jesus mais fácil. Ele já tinha entendido como era ter intimidade com Jesus, diferente dos outros. E na mesa há demonstração de amor e confiança. Porque só eu, pelo menos, penso assim, quando eu estou fazendo algo para alguém, eu faço com amor. Porque eu faria como se fosse para eu comer. Porque também eu vou terminar comendo. E confiança. Porque Jesus se abriu, ele falou, onde vocês há de me trair? Se ele não confiasse nos discípulos, será que ele tinha falado? Porque ele sabia que isso ia trazer um turbilhão, aquele mexido. Nossa, quem será? Meu Deus, e agora? Aquelas, né? Os discos me disse da vida, né? Você fala uma coisa, você chega lá na frente, falaram que você falaram isso. Hã? Como? Imagina! O telefone sem fio, hein? Misericórdia! Vamos falar para esse povo limpar melhorzinho o ouvido? Ou ouvir o que é dito e não o que eles querem ouvir. Tem muito disso, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa entende. Aí já são outros 500. Mas na mesa tem demonstração de amor. Imagina o discípulo reclinado no peito de Jesus e pergunta ao mestre, quem é? Que depois João perguntou, quem é? Quem vai te trair? Como assim? Quem é esse louco? Quem é esse estúpido? Quem é esse, sei lá, é filho de Satanás? Já era um filho de Satanás mesmo? Quem é esse filho de Satanás? Que vai te trair. Amor e confiança. A mesa nos traz isso. O que o Senhor fez foi uma demonstração de amor por nós e confiança no Pai. Porque Ele sabia que Ele ia passar por mim e por você. Porque Ele se entregou na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. É o que a palavra fala. Mas isso foi uma demonstração de amor por nós e confiança no Pai. Resumia, Pai, se você não for, eu faço também, mas não sou eu que mando, é o Senhor. Se é assim que o Senhor quer, é assim que vai ser. E Ele se entregou por mim e por você, nessa demonstração de amor por nós e confiança ao Pai. Amém? Versículo 26. Jesus respondeu, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. No primeiro, talvez vocês achem até que eu vou entrar numa contradição aqui, mas não é, vocês vão entender. Há revelações na mesa que ainda não são compreendidas por causa do nosso cotidiano e até às vezes por causa da nossa distração. A gente se distrai muito fácil. Eu, pelo menos, tenho esse problema. Eu me distraio muito fácil. Eu estou fazendo uma coisa, aí eu vou fazer outra. Aí eu, ai caramba, o que eu estava fazendo mesmo antes? Aí fico, me perco. Tem gente que fala que é quem tem TDAH. Eu falo, não é esquecimento mesmo. Eu sou meio esquecida, eu sou distraída. Eu sou assim. Às vezes meu marido está falando comigo, eu falo, o que você falou? Que eu não entendi. Aí ele me repete, tá, beleza. Mas às vezes é por causa que a gente está distraído, por causa do nosso cotidiano. Porque hoje o nosso modo de viver, eu acho que é umas 10 vezes mais, né? Para quem trabalha, para quem é mãe, então, né? Quer dizer, eu sou mãe, mas meus filhos não moram mais comigo. Mas quem tem filho pequeno, ou bebê, a fase de Antonella está com 7 ou 8? 7 anos, essa fase também demanda muito de nós. Por mais que elas querem ser independentes, né? Não sei se é assim.
Mas elas precisam de nós, nossos filhos precisam de nós. Porque eles não vão, ela não vai lá no fogão fazer a comida dela. Vai? Oi, beleza? Ela já cozinha? Ovo já é um bom começo, né? Tá virando uma mulher de responsabilidades, entendeu? Mas tipo assim, uma panela de pressão, essas coisas mais perigosas somos nós que temos que cuidar. A mãe ou o pai, se o pai cozinha também. Então, o nosso cotidiano, as distrações não deixam às vezes a gente perceber o que o Senhor está falando conosco. Às vezes à mesa ou no nosso caminhar, mas hoje nós estamos falando na mesa. Os discípulos não entenderam para quem ele vai dar um bocado de pão. Para quem? Para quem? Eles viram Jesus entregando, eles viram Jesus entregando um bocado para Judas, e mesmo assim, eles não entenderam. Eles não perceberam que era Judas que ia trair Jesus. Porque eles estavam distraídos com outra coisa. Até mesmo na mesa. Um podia estar conversando com o outro, aí o outro já quer se intrometer na conversa, porque eu tenho esse problema de vez em quando me ver na conversa dos outros. Eu tenho que melhorar isso. É bem chato, mas eu tenho que melhorar. Entendeu? Então, às vezes você está lá conversando, aí o outro vem quer saber. Então, eles estavam conversando entre si, quem estava. Porque eu não pesquisei a disposição da mesa. Eu sei que Jesus estava no centro, os discípulos estavam. O único que estava lá dele era João. Os outros, não pergunte que eu não sei. Qual era quem estava onde lá, porque isso para mim não foi relevante, vamos dizer assim. Mas eles estavam lá, estavam conversando. Falam que mulher conversa bastante, mas homem conjunto para conversar, conversa bem também, viu? Então eles deviam estar lá entretidos, não estava falando de futebol, porque não tinha futebol. Mas estava lá, e agora? Quem vai trair? Quem vai? Aí nesse momento que eles estavam perguntando quem ia trair, Jesus deu um bocado de pão para Judas. E eles não perceberam. Eles só viram Judas saindo. Ele foi comprar alguma coisa, ele foi dar um dinheirinho pro pobre ali. Foi algo assim que eles devem ter pensado, como foi dito na palavra. Mas não, Satanás já tinha entrado em Judas. Satanás já tinha colocado a intenção de vender o nosso Jesus, de trair o nosso Jesus por 30 moedas de prata. Por pouco, coisa pouca. Em vista do que ele poderia ganhar lá na frente, que era a eternidade, a vida eterna, continuando em comunhão com os irmãos do céu, partilhando da mesa, dividindo o alimento. Judas não. Judas preferiu trair Jesus. Preferiu ser chamado filho de Satanás. Preferiu deixar que a escuridão entrasse nele. Preferiu deixar a luz, que era Jesus, para viver na escuridão. Porque depois a gente sabe qual foi o final de Judas. Mas não é sobre Judas que eu quero falar. Ele é um personagem, vamos dizer assim, até que importante nessa história, mas não mais do que o nosso Jesus. Aleluia. O nosso Jesus é o protagonista de tudo. Amém? Para encerrar, versículo 27, amor. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Agora, esse tópico que você vai falar, não, você está louca, como assim? Mas é verdade. Na mesa, há perdão. Como perdão, pastora? Jesus sabia que Judas ia trair ele perdoou. Perdoou. E eu vou mostrar para você na palavra. Adilson, por favor, Mateus 26. Existe perdão na mesa, né? 49,50. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, mas o perdoou. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. E a demonstração foi o beijo. Por que ele beijou? Para diferenciar, porque naquela época todo mundo vestia igual. Então eles já tinham visto Jesus, mas eles não tinham certeza de quem era Jesus, porque os discípulos se vestiam igual, alguns até falavam igual Jesus. Só que Judas o beijou e Jesus o chamou de amigo.
Então ele já tinha perdoado Judas. Ele perdoou Judas, mesmo sabendo o que Judas ia fazer com ele, né? Às vezes uma pessoa, né, fala, faz, nos trai também, e a gente não quer perdoar. Jesus ia ser morto por causa daquele beijo. Ele ainda chamou a pessoa de amigo. Na minha tradução, na NVT, o final fala assim, né? Amigo, o que tem que fazer, faz. E ele já tinha falado lá em Lucas, o que você vai fazer, faça logo. Já vai fazer acho que no 50. No 50, não, amigo, desculpa. NVT, nova versão transformadora. Ah, tá certo, estou lendo o final. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Jesus sabia o que Judas tinha ido fazer. Na outra versão ele falou assim, amigo, o que traz você aqui? Só que nessa versão ele fala, né? Faça de uma vez o que você veio fazer. Tipo, não fique enrolando. Eu já sei que eu vou ter que sofrer. Meu pai já me falou. Eu estava no Getsemane, eu suei gotas, meu suor era sangue, era água e sangue. Então eu já sei o que eu vou passar. Meu pai já me revelou. Então, faz logo. Faz. Pode me trair. Eu já te perdoei. Só que o problema de Judas não foi. Eu acho que em si, ele não recebeu esse perdão, porque ele se matou de remorso. Era remorso que Judas sentia. Porque Judas ele não se converteu. Porque antes dele sair para vender Jesus, ele podia ter falado, não vou fazer isso. Ali ele já podia ter se arrependido e voltado atrás. Mas não, ele foi fazer. Mas como eu disse, tudo tinha um propósito. Judas precisava trair Jesus. Judas precisava deixar, vamos dizer assim, né, que Satanás entrasse nele e fizesse a cabeça dele contra tudo que ele tinha aprendido sobre Jesus. Mas Jesus perdoou. E nessa noite tem perdão para mim e para você. Você que está na sua casa, que vai assistir ou está assistindo, o Senhor tem perdão para você. Porque não sei quanto tempo faz, às vezes você está afastado da igreja e pensa, o Senhor já não me ama mais, eu não estou mais na presença, eu tenho feito tanta coisa e o Senhor já não me ama. Ele diz para você, vem filho amado, vem em meus braços descansar. O Senhor te chama de volta, Ele quer você, Ele te perdoa, Ele nos perdoa e não importa o que nós fizemos ou façamos, porque o Senhor nos ama e nos perdoa. Então não deixe o que o inimigo planta na minha e na sua cabeça nos afastar da presença, nos tirar da mesa, porque aqui, depois, se você pegar a continuidade, Jesus vai partir o pão, vai orar pelo cálice, orar pelo pão, vai partir e vai dar aos seus discípulos, fazer uma santa ceia propriamente dita. E hoje nós estamos aqui para isso, porque a palavra no final depois fala, fazer isto em memória de mim. Não sou eu que vou ministrar a ceia, mas é isso que a ceia fala, é o que Jesus fala, que nós temos que fazer isso em memória dele, do que ele viveu por mim e por você. Essa é a mesa do Senhor, essa é a mesa que nós queremos partilhar, essa é a mesa a qual nós queremos nos assentar para recebermos verdades, demonstração de amor e confiança, tentar tirar as distrações do nosso meio, entender que Jesus está voltando, não deixar no cotidiano. Essa semana, a gente estava conversando, nós fizemos coisas a semana inteira. Segunda saímos com a nossa família, terça fomos visitar um casal, quarta nós saímos no culto, quinta foi aniversário da minha sogra, nós fomos lá, sexta ensaio, né, amor? E ontem nós saímos com um casal de amigos, e hoje nós estamos aqui. Nós fizemos, e eu tenho coisa para fazer, eu tenho que estudar, e eu não consegui estudar ainda. Mas eu creio que o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, não porque eu estou barganhando, mas é o cotidiano da gente, as distrações. Mas tudo isso também o Senhor nos traz perdão. Ele quer nos perdoar. Ele quer continuar com
essa comunhão, com essa partilha, com o derramar do amor dele sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor quer, é isso que Ele mostra na mesa, para mim e para você. Então, não deixe nada do que está ao seu ou meu redor tirar a presença do Senhor de dentro de nós. Que o Senhor venha sempre também trazer cura, que a mesa também cura, porque às vezes você, falando o que você está sentindo, a mesa cura. A mesa limpa você, tira o peso. E o Senhor está aqui nessa noite para tudo isso, para continuar se revelando a nós, para mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto, assim, para Ele não foi um esforço morrer por mim e por você, para que depois, quando Ele voltar, nós possamos continuar essa comunhão lá no céu com Ele, na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Amém? E você, já se assentou à mesa do Senhor? Quanto tempo faz que você não se assenta na mesa com Ele? O Senhor tem saudades de ti. E Ele te chama. Vem, que eu estou à tua espera. Então, voltemos ao Senhor. Que nós venhamos buscar até que Ele venha. Porque buscamos até encontrar de verdade, assim, entender que o Senhor está próximo. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais buscar o Senhor. Porque virão os dias maus. Virão tempos difíceis. E se a gente já não estiver com Jesus, nós vamos sofrer. Mas há uma mesa esperando por nós na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus na igreja? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a ti, Senhor. Dá outro como Deus. Obrigada pela oportunidade de nos sentarmos à mesa contigo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor. Amém.